Bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos conhecer um conjunto. Vocês sabem que na matemática tudo é número e todo número tem uma grande história. Hoje nós vamos conhecer um conjunto chamado conjunto dos naturais. O conjunto dos naturais, ele começa com ele é simbolizado por essa letra. Tá vendo essa barriguinha que ele tem antes? É porque esse N de naturais, se eu fizer esse N só assim, vai parecer que é nome de ponto. Vocês lembram que todo ponto tem que ser simbolizado com letra maiúscula? Então, se eu tiver um ponto chamado N, vai ser assim que vai ser denominado. Só que é um conjunto tem infinitos pontos, né? Então, nós vamos simbolizar com esse número, com essa letrinha aqui, ó. Com essa parte dela um pouquinho mais grossa. Tem alguns livros que eles têm assim, ó. Eles são assim. Tudo bem também, desde que tenha uma das suas partes um pouquinho mais forte. Bom, mas professora, o que é naturais? Eu vou contar uma historinha para vocês. Naturais vem da palavra natureza. Então, natureza é tudo aquilo que a gente enxerga, não é? Árvore, até casa, que veio árvore, rio, pássaros, seres humanos, seres animais. Então, tudo que é na natureza, nada é pedaço, tudo é inteiro, não é isso? Quando a gente abre a janela assim, ó, uma árvore, um pássaro, três pombinhas. Não tem três e meia pombinha, uma e meia árvore. Não existe isso. Logicamente que depois o homem vai lá e corta a árvore no meio, né? Mas assim, para a natureza tudo é inteiro. Inteiro e positivo. Por que positivo? Porque você enxerga, não é? Tudo da terra para cima. Isso é o princípio que lá atrás, muito lá atrás, antes de Cristo, foi usado para simbolizar os números que dá para contar. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Aí você fala assim, mas pro antes do 1 não vem o zero? Vem. O zero também é um número natural. Só que ele é um número bebezinho, ele só tem uns 600 anos. Ele não foi descoberto que nem o número 1, o número 2 antes. Porque o número 0 naquela época, de 600 anos para trás, eles pensavam assim, se não tem nada é zero, para que simbolizar? Mas aí depois veio a numeração romana, né? Depois veio a nossa indo-arábica, que o zero fez uma falta tremenda. Aí foi descoberto o zero. Mas como contagem, os homens daquela época pensavam, se é zero, não tem nada para que contar, não é isso? Então esses são os nossos conjuntos, os números, uma pequena historinha para ilustrar para vocês. O nosso conjunto dos naturais, todo conjunto simbolizado pelo N, essa, eu falo barriguinha, né, que é um pouquinho mais gordinha. Nós vamos usar uma chave e para simbolizar o conjunto dos naturais, nós vamos escrever e colocar a reticência. Pelo menos 3 números e a reticência. Porque todo o conjunto dos naturais ele é infinito do lado direito de vocês. Tá vendo? Do lado direito ele é infinito. Ele tem um início, mas não tem fim. O conjunto dos naturais, o número 0, que é o primeiro, ele não tem antecessor. Antecessor quer dizer aquele que vem antes. Ele tem só um sucessor. Então, todos os números naturais, com exceção do 0, tem antecessor e tem sucessor. Então, o antecessor do 1, 0. Sucessor, 2. Antecessor do 3, 2. Sucessor, 4. Antecessor do 0, não tem. Sucessor, 1. Tudo bem? Vamos conhecer mais um conjunto? Vai ter um outro aí no meio, mas esse nós vamos deixar para depois. Vamos em direto a um outro conjunto que a gente chama de conjunto racional. Por que racional? Racional, vamos aprender um pouquinho a língua portuguesa. Língua portuguesa e matemática tem muito a ver, não é? As palavras, o entendimento da língua portuguesa te ajuda a fazer o cálculo da matemática.
O conjunto dos racionais, ele é todo conjunto, todo número, pode ser inteiro, pode ser quebrado, mas que você conhece. Porque racional vem da palavra razão, raciocinar, razão, aquilo que a gente conhece. Como, por exemplo, nós conhecemos uma porção de números negativos aqui, que nós vamos chamar de conjunto dos inteiros, que está aqui no meio, que hoje eu não vou dar muita ênfase neles, tá bom? Porque hoje o nosso estudo vai ser colocar esses números na reta numérica, ou seja, na ordem, tá bom? Então, quem são os racionais? Os racionais, eles são infinitos do lado de cá. Infinito. Porque assim como os números positivos são infinitos, os números negativos também são. Quem que a gente pode chamar de infinito? O menos 3. Nós vamos usar agora ponto e vírgula para separar os números. Por quê? Porque nós vamos ter números decimais que usa vírgula. Então, para não confundir vírgula com vírgula, vírgula de separar e vírgula do número, quando for para separar, a gente usa ponto e vírgula. Posso falar 2,5. Posso falar 0. Posso falar 1. Posso falar 4 e sucessivamente. Por quê? Eu vou colocar 2,5. Eu vou colocar 1,1 aqui e 4 aqui. E vou fechar a chave. Tá vendo? Os números dos racionais, que é simbolizado pela letra Q, sabe por que Q? Porque Q vem de quociente. Quociente é uma divisão. Então, nós temos o dividendo, o divisor, o resto e o quociente. Quociente é o resultado da divisão. Por exemplo, 5 dividido por 2, 2,5, 2,5. Tá vendo? Então, em vez da gente falar R de racionais, que mais pra frente nós vamos conhecer que R é o conjunto dos reais. Para não ter essa confusão, e mais pra frente nós vamos entender também por que todo racional é o resultado de uma divisão. Mais pra frente. Hoje nós só vamos aprender o nome. Nós vamos chamar ele de Q, conjunto Q. Tudo bem? Só que tem uma diferença. O conjunto dos naturais, ele tem antecessor e sucessor, com exceção do zero, que só tem o sucessor. Agora, o conjunto dos racionais, ele não tem antecessor e sucessor. Porque não dá para saber, ele até tem. Só que são tantos infinitos, que a gente não precisa colocar na ordem, só precisa colocar como forma crescente. Por exemplo, quem é que vem antes do 2,5 negativo? 2,6, mas pode ser também 2,65, pode ser também 2,66666. Então não tem como saber quem vem antes, porque depois da vírgula eu posso ter infinitos números. Pode ser 2,5, pode ser 2,55, pode ser 2,59, 2,59999, pode ser infinito. Então, no quociente, nenhum número tem antecessor ou sucessor. Porque pode ter um monte. Tudo bem? Mas como saber? Como colocar na ordem? Agora eu vou apagar. Como colocar numa reta numérica os números na ordem? Primeira coisa, nós vamos construir uma reta numérica. Vamos chamar esse aqui, ó, de 0. O 0 é sempre o meio dos números. É aquele que separa o positivo do negativo. Então vamos lá. Faz de conta que eu quero colocar o número 1, número menos 3, número menos 1,5, número 2,65, o número 2,64. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos colocar mais um pouquinho negativo. 1,2, 1,21, 24. Negativo.
Lembrando, negativo, quanto maior ele é, mais longe do zero ele é. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar os números inteiros. Você pode ver que os números inteiros, no negativo, só vai até 3. E no positivo, só vai até 2. Então, eu vou dividir em intervalos iguais os números que eu quero. Então, aqui é 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3. Tá vendo? Tem que ser intervalos iguais. Porque do 1 para o 2 é a mesma distância do 2 para o 3. Do 1 para o 0 é a mesma distância do 0 para o 1. Do 1 para o 2, tudo a mesma distância. Então, a gente tem que ter o mesmo intervalo. Tudo bem? Eu não vou perguntar nenhuma dúvida, que a prof só quer terminar isso aqui, aí vocês enchem a prova de dúvidas. Agora, vamos lá. 1 tá aqui. Então, eu já marquei. Eu vou marcar aqui em cima o número 1. Ó, 1. Pronto, marquei. Então, esse eu já fui. 1,2, só que ele é negativo. De 1 para 2, nós temos 10 tracinhos. Se a gente pegar uma régua, a gente vai perceber que do número 1 para o número 2, a gente tem 10 tracinhos. Por quê? Porque ele é dividido em 10 partes. Assim como a reta métrica, lembram? Nós vimos metro, decímetro, centímetro, milímetro. Cada um multiplica por 10, não é assim? Aqui também. Então, aqui é meio, então aqui eu vou ter 10 pedacinhos. Tá vendo? 10 pedacinhos. E eu preciso de 1,2. Então, 1,1,2. Então, eu vou colocar uma setinha. Menos 1,2. Aqui também é o negativo. O que mais? Então, esse eu já coloquei. Menos 1,2, 4. Então, 1,2. Se a gente pegar 1,2 e 1,24, como que eu sei quem é maior, quem é menor? Igual as casas. 1,20 e 1,24. Então, 24 está um pouco maior. Só que esse aqui é a segunda casa. Eu vou ter que pegar esse segundo intervalinho e partir em 10 de novo. Só que não dá, né? Então, nós vamos colocar aproximadamente 1,24 negativo. Então, cada parte, cada vez que eu ando uma casa depois da vírgula, eu divido aquela parte em 10. Então, esse já foi. 1,5, 1,2,3,4,5. 1,5 negativo. Menos 3, esse tá fácil, né? 2,65. Então, aqui vamos pôr 3. 2,5. 2,5 seria 2,5. Só que eu quero 0,6. E o 0,4 vem antes do 0,5. Então, aqui tem que ter 10 tracinhos do mesmo jeito. Só que eu quero 0,6. Se aqui é 5, aqui é 6. Então, é 2,64. Vai ser um pouquinho para frente. E um pouquinho mais para frente, 2,65. Tá vendo? Ó? Primeiro, na reta numérica. Primeira divisão, divisão dos inteiros. Segunda divisão, parte em 10. Terceira divisão, o que foi partido em 10, parte em 10 de novo. Terceira divisão, quer dizer, a segunda casa. Primeira divisão, segunda e terceira. Ok? Eu espero que vocês gostaram. Me mandem todas as dúvidas. Temos as tarefas de casa. Muito boa tarde.